Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas, estou sempre no ombro de gigantes e você está em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas. Vamos participar do nosso devocional puritano do Ministério 5 Solas. Como nós fazemos, com a graça de Deus, nós pegamos um texto completo, de preferência um capítulo das Escrituras Sagradas, e nele nós nos detemos. Nós dividimos em 5 partes e de segunda a sexta-feira nós consideramos estes versículos para o nosso devocional diário. E eu convido você a participar do nosso grupo oficial do Ministério 5 Solas no Telegram. Junte-se a nós. O endereço é t.me/5 Solas Oficial. t.me/5 Solas Oficial. E, meus amados, o texto o qual nós iremos nos deter com a graça do Senhor durante esta semana é o Salmo de número 6. O Salmo de número 6, dos versículos 1 a 10. Eu peço que você abra as Escrituras e vamos ler esse capítulo todinho para depois nos determos no versículo ou nos versículos que nós separamos para o dia de hoje. Leia comigo. Salmo capítulo 6, versículos 1 a 10. Senhor, não me arguas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está muito perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos se consomem de mágoa e enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então, meus amados, esse é o Salmo de número 6, versículos 1 a 10. Nesse Salmo, do capítulo 6, nós iremos nos deter a semana todinha. E a temática que nós vamos explorar neste Salmo de número 6 é a súplica por misericórdia. A súplica por misericórdia. E os versículos que nós iremos tratar hoje, nesta segunda-feira, são os versículos 1 e 2 desse Salmo. Me permita repetir para o irmão. Senhor, não me arguas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade indizível de podermos abrir a Tua Palavra e nela considerarmos. Leva a nossa mente cativa a Tua Palavra para que sejamos praticantes e não meros ouvintes da mesma. Toma conta de nós, afasta de nós todo erro, que nenhuma heresia possa ser dita ou ensinada ou aprendida aqui neste devocional. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o salmista Davi, que é o autor deste salmo, ele está em profunda angústia, como nós podemos observar. E nessa angústia, ele inicia a sua oração. E essa oração é iniciada e nós podemos observar que existe uma distinção crucial que o coração puritano ele aprende a valorizar na leitura deste salmo. Qual é? Qual é esta distinção crucial
que um coração verdadeiramente puritano, crente, ele aprende a valorizar lendo este salmo de Davi que está em profunda angústia. A distinção é a diferença entre a disciplina, que é um castigo paternal de Deus, e o seu furor, que é a sua ira judicial. Então nós, que subscrevemos a tradição puritana, nós sabemos distinguir o que é uma disciplina que o Senhor Deus, como nosso Pai Celestial, nos conserta, nos disciplinando, e o seu furor, a sua ira judicial. Perceba, meu amado irmão, a alma despertada pela graça, ela sabe que merece o furor de Deus. Todo crente sabe que por conta dos seus próprios pecados, nós merecemos a ira, o furor judicial de Deus. A teologia puritana, ela nos ensina que o menor dos pecados, o mais ínfimo dos pecados, é uma ofensa infinita contra um Deus infinito. Portanto, merecendo a ira, o juízo, o furor eterno de Deus. Observe que Davi não pede para ser isento da correção, mas para ser poupado da ira que destrói, que aniquila, a ira judicial de Deus. Davi ele não está procurando fugir da disciplina que um filho piedoso sabe que merece por ser pecador, por parte do seu pai. Mas o que Davi está pedindo aqui não é a fuga desta disciplina, mas é a misericórdia de Deus, para que não derrame a sua justa ira judicial sobre ele. Ou seja, Davi apela não à sua justiça, como reto, santíssimo e justo juiz, mas Davi apela à compaixão de Deus, que é o nosso Pai amoroso, e por ser o nosso Pai amoroso, Ele irá nos disciplinar. Você consegue perceber a diferença entre justo juízo judicial, o qual todos nós, como pecadores, fazemos jus, porque somos rebeldes e pecadores, mas pela graça de Deus, aos seus filhos eleitos como um pai, ele apenas disciplina amorosamente. Conseguem perceber a diferença entre justiça e disciplina? Esse é um conceito importantíssimo na teologia puritana. Observe que Davi reconhece sua total debilidade. Ele diz: me sinto debilitado. Ele fala mais: meus ossos estão abalados. A verdadeira visão do pecado para os puritanos não é apenas um erro intelectual. Não é um erro intelectual, mas é uma doença que abala a própria estrutura de todo o seu ser. É uma mácula que nós carregamos desde o ventre da nossa mãe. É somente quando vemos a nossa completa incapacidade, a nossa condição de ossos abalados, quando observamos isso e temos consciência disso, e que quando deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a clamar pelo único médico que pode sarar as nossas vidas, o Senhor, todo este processo de distinção entre justo juízo judicial de Deus e a sua disciplina paternal. Então permita eu fazer duas aplicações aqui neste texto. Primeiramente para o crente, para você que como eu já entregou sua vida a Cristo. Quando a aflição te visitar, meu amado irmão, minha amada irmã, examine o seu coração.
examine o seu coração. Você está sob a mão disciplinadora de um pai que o ama? Conforme Hebreus capítulo 12, versículo 6? Ou você teme o justo juízo judicial de Deus? Considere isso. Faça a distinção de juízo judicial para a disciplina paternal. Perceba que a verdadeira fé não se rebela contra a disciplina do nosso Pai Celestial, mas corre para este Pai e clama: sonda-me, ó Deus, mas não me consuma na tua ira, sara-me, pois sou fraco. E para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não entregou a sua vida ao senhorio exclusivo de Cristo, que ainda não abandonou as suas superstições, as suas rezas, a sua falsa religião, os santos, as imagens, as mandingas. Para você que ainda não é crente, faço-te uma pergunta. Se o homem segundo o coração de Deus temia tanto o furor do Senhor, quanto mais você, meu amigo, minha amiga, que está exposto à ira vindoura sem a proteção e o abrigo daquele único que pode te conceder, Cristo Jesus. Note que o que Davi teme, ou seja, o furor, a ira judicial, é o que está reservado para todo aquele que não se arrepende. Eu gostaria de te fazer um convite. Não endureça o seu coração. Fuja para Cristo, que bebeu o cálice do furor em nosso lugar. Meus amados, eu gostaria agora, neste espaço do devocional que sempre fazemos, chamado No Ombro de Gigantes, falar um pouco de William Ames, que viveu entre 1576 e 1633. William Ames foi um dos teólogos puritanos ingleses mais influentes. Conhecido por sua precisão teológica, seu foco na piedade prática. Ele foi educado no Christ's College, em Cambridge, na Inglaterra. Ele foi profundamente moldado pelo grande mestre puritano, talvez o primeiro puritano, William Perkins. William Ames, ele herdou de William Perkins a convicção de que a teologia não era um mero exercício acadêmico, mas uma verdadeira ciência de viver bem diante de Deus. A pregação de William Ames, fiel à sua recusa em conformar-se às cerimônias da igreja anglicana, muito semelhantíssimas à igreja papista romana, que ele mesmo via como resquício deste papado, rapidamente o colocaram em conflito com as autoridades eclesiásticas inglesas, as anglicanas. No decorrer da semana nós falaremos mais um pouquinho nesta parte do nosso devocional chamado No Ombro de Gigante. Meus amados, este devocional ele foi elaborado por mim, irmão Eduardo Freitas, líder do Ministério Cinco Solas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo. Muito obrigado por ter participado conosco e até o nosso próximo episódio, o nosso próximo devocional, se Deus assim o permitir.